Vamos bater um papo hoje sobre dependência emocional? Quem de vocês aqui nessa live já teve uma dependência emocional? E ó, que dependência emocional não precisa ser só sobre um namorado, um cônjuge, tá? Pode ser uma dependência emocional sobre a sua mãe, pode ser uma dependência emocional sobre o seu pai, você pode ter até uma dependência emocional de alguém no seu trabalho. Quem que tá aqui já teve dependência emocional de alguém? Oi, Adriana. Talvez você está na dúvida, assim, não, será que o relacionamento que eu tive é uma dependência emocional? Ou será que não é uma dependência emocional? Eu vou falar alguns sintomas aqui, só para a gente começar a compreender isso. Por que eu falo isso? Tem algumas coisas que no consultório me impressionam ainda. Às vezes eu estou atendendo algumas pessoas que começam a falar relatos da sua vida e ainda não percebem que às vezes estão num relacionamento tóxico, às vezes tem uma dependência emocional e não conseguiu perceber, e às vezes gosta que outras pessoas tenham dependência emocional de você. Porque esse é um lugar também muito interessante, né? Porque parece que você é insubstituível na vida de uma pessoa. Quem de vocês aqui que está nessa live precisa da aprovação de alguém para se sentir feliz? Nossa, se a minha mãe tá feliz com isso, então eu tô feliz. Se meu namorado tá feliz com isso, então eu tô feliz. Ou se a minha mãe desaprovar essa minha amizade, ou se minha mãe desaprovar esse namoro, ou se a minha mãe desaprovar o meu emprego, ou o meu marido, ou qualquer outra pessoa desaprovar isso que eu tô fazendo, para mim perde a graça. Alguém passa por isso? Ah, eu não. Ó, Fabrício, então temos um ponto. Temos um ponto, esse ponto aí já não é o seu. Quem aí no TikTok passa por isso? Só se sente satisfeito, só se sente feliz se alguém aprovar aquela decisão que você está fazendo, ou se alguém aprovar a pessoa com quem você está se relacionando, ou se a pessoa que você está se relacionando, oi Lorena, aprovar o que você está vivendo. Oi Ezequiel, boa noite. Se você está com vergonha, não precisa escrever aqui na live não. Mas deixa seu like de qualquer jeito, por mais que você não está respondendo. Vou para o segundo passo, vou para o segundo item. Lorena, vim com um assunto diferente. Hoje a gente não vai falar do seu ex, Lorena. Segundo passo, você. E eu quero colocar os dois pontos de vista, porque às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho dependência emocional de ninguém, mas você adora criar uma pessoa dependente de você. Você quer controlar a vida de uma outra pessoa? Você quer controlar as escolhas de uma outra pessoa? Oi, Fabrício. Você quer controlar as escolhas de uma outra pessoa? Como assim? Como ela deve agir? Como ela deve reagir? Qual é o emprego que ela tem? Como é que ela deve falar com fulano? Como é que ela deve falar com Beltrano? E geralmente isso vem disfarçado assim: olha, se eu fosse você, eu faria isso e aquilo. Ou então fala assim: olha, é para você fazer isso e aquilo. Você é essa pessoa na vida de alguém? Ou tem alguém que você convive que fala essas palavras para você? Porque essa é uma indução para tentar te controlar. É uma indução para tentar controlar suas escolhas e aquilo que você quer fazer. Calma que eu vou te ler. Tô com medo de uma ex-amiga contar um segredo nosso e é bem complicado esse segredo. Sério, Lorena? Opa, falei seu nome, né? Mas conta esse segredo aqui pra gente. A gente fala assim, ó, tô com um segredo aqui de uma prima minha e conta aqui que tá tudo bem. A gente vai fingir que não é o seu. Quem quiser aproveitar e contar também pode contar. A gente deixa esse espaço aqui para você se sentir acolhido. Terceiro, essa pessoa que você pensou até agora, você se sente apoiado por essa pessoa ou você se sente sufocado por essa pessoa? As perguntas que essa pessoa faz e a forma como ela entra na sua vida faz com que você se sinta apoiado ou faz com que você se sinta sufocado? Se eu contar, eu morro.
É algo que eu queria aprender e aprendi com ela. E perdi e pedi para não contar para ninguém, mas me arrependo e tenho medo de alguém saber. Se eu contar, eu morro. Lorena, não tô nem querendo saber, né? Porque deve ser muito. Esse babado aí deve ser muito forte. Eu nem tô querendo saber mais. Mas acho que pelo contexto, assim, deu para entender. Fabrício, você ficou curioso? Fala aí, ficou curioso da história da Lorena. Não é nada de morte, não. Ai, mulher, eu sei que não é nada de morte, senão você estava confessando um crime aqui em plena live. E se me contasse, eu ia me tornar cúmplice ainda do seu crime. Fabrício, eu confesso que eu também fiquei curiosa, mas confesso também que eu já estou até com medo do que a Lorena pode me contar. Lorena, me conta aí no direct. Eu só vou contar pro Fabrício porque ele ficou curioso igual a mim. Mas de resto eu guardo o segredo, tranquilo. Tô brincando. Agora, de vocês aqui, sobre alguns desses aspectos que eu acabei de falar sobre a dependência emocional. Eu queria que vocês pensassem, talvez você tenha vivido essa história, talvez você tenha saído dessa história. Tem muitas pessoas aqui que provavelmente já saiu de um relacionamento como esse. Me conta aqui, você acha que é mais difícil sair de um relacionamento onde você tem uma dependência emocional dessa pessoa, ou se é mais difícil não voltar para essa pessoa? O que vocês acham mais difícil? Sair de um relacionamento onde você tem uma dependência emocional com uma pessoa, ou depois que você terminou esse relacionamento, não voltar para ele? Não voltar com essa pessoa, Fabrício. Agora que eu quero trazer uma outra reflexão para vocês. A Lorena também volta e não voltar. Oi, Valdinei, boa noite. Por que vocês acreditam que é tão difícil não voltar? Você sabe como é essa relação. Você sabe como essa pessoa te trata. Você sabe como você se sente em relação a essa pessoa. Mas por que você acha que é difícil não voltar para ela? Será que a gente é viciado nesse sofrimento? Viciado nessa emoção? Valdinei, não voltar. A maioria das pessoas falam que é muito difícil não voltar. Na verdade, tem pessoas que não conseguem primeiro entender que tem uma dependência emocional e depois elas não conseguem. O próximo passo é terminar, que é muito difícil. Geralmente essa pessoa não termina, é a pessoa de quem ela tem dependência que termina e ela tem que ficar lutando ainda para não ficar se humilhando para poder voltar. Então, geralmente é esse os passos que acontece. Eu vou contar aqui uma história pessoal, mas foi quando eu fiquei muito indignada. No começo, no começo do meu relacionamento, quando eu estava começando a estudar psicanálise, meu marido virou para mim e falou assim: as pessoas são viciadas em emoções. E eu falei: nunca. Eu não gosto de me sentir triste, eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de sentir irritada, eu não gosto de sentir nada disso. Ele gosta e eu não gosto. E quanto mais ele falava que eu gostava, mais revoltada eu ficava e mais ele me comprovava que eu gostava. Até o dia que eu fui entendendo isso e processando isso, mas demorou muito tempo. Até mesmo porque, sim, tô brincando, viu, gente? Mulher nunca tá errada, né? Então é difícil pra gente entender isso. Inclusive, a trend que eu mais ri aqui de Goiânia, que agora tem aquela música, né, que começou a chover porque minha mulher confessou que estava errada, alguma coisa do tipo, e aqui em Goiânia teve quase que um temporal. E aí a música de fundo geralmente é essa, né? Que estava chovendo porque a mulher de alguém assumiu que estava errada. Enfim, voltando para a história sobre a questão de gostar da emoção. No primeiro momento, é absurdo a gente ouvir isso e falar que a gente gosta de sentir o que a gente gosta.
Mas de fato nós gostamos. Por quê? Porque se a gente não gostasse, a gente fazia alguma coisa sobre isso. Geralmente nós não fazemos. Mas por que a gente não faz? Geralmente isso está ligado a algum trauma, está ligado a alguma interpretação que você teve durante a sua vida, e isso é uma interpretação muito enraizada dentro de você, fazendo com que se tornasse praticamente uma crença. E isso é muito complexo de mudar. Então, se você acreditou que amor é doar tudo que você tem, que amar é cuidar independente do que a pessoa faça, é estar ali independente de como ela te trata, é assim que você vai agir no relacionamento, porque você já nem sabe reagir igual. Inclusive, você pode terminar com esse relacionamento onde você tem dependência emocional, que você vai encontrar outra pessoa para você se tornar dependente emocional dela. Porque quem é o dependente emocional é você. E a única pessoa que pode deixar de ser dependente emocional da outra pessoa também é você. E enquanto você não compreender esse processo e se preencher de autoconhecimento daquilo que te enobrece como ser, você sempre vai buscar uma pessoa no qual você vai depositar a sua felicidade e vai dar de tudo para que aquela pessoa esteja ali na sua vida, porque parece que se ela sair, ela vai arrancar uma parte de você. E é muito dolorido. Tanto que quando a pessoa vai embora, quando esse relacionamento termina, o que eu escuto no consultório é: parece que ele levou uma parte de mim, parece que ela levou uma parte de mim. Se ele levou uma parte de você, foi porque você deu essa autoridade para essa pessoa na sua vida. E aqui existe uma outra problemática: a pessoa, antes de entender o que aconteceu nesse relacionamento, antes de compreender tudo isso que viveu, logo começa outro relacionamento. E geralmente um dependente emocional se relaciona com quem? Com um narcisista, que vai usar dessa dependência emocional para conseguir fazer toda a manipulação que quer e se sentir da forma como quer se sentir. Por que eu estou trazendo isso? Provavelmente, se você entrou nessa live com esse título, tem alguma coisa que você tenha passado ou viu alguém que você ama passar. E a única forma da gente deixar de ser um dependente emocional é a gente conseguindo alguns aspectos de independência. E essa independência nasce quando nós nos responsabilizamos pelo nosso sentimento e pela nossa própria felicidade. Só que aqui entra uma outra questão muito interessante. Quando você é, vamos falar assim, um dependente emocional que está dentro de uma relação, é muito comum que você abra mão de você e comece a viver a vida do outro. E quando você abre mão de você para viver a vida da outra pessoa, você vai perdendo o seu gosto. Você já não lembra mais do que você gosta de ver, porque você só vê o que a outra pessoa gosta de ver. Você não lembra mais do que você gosta de ouvir, porque você gosta de ouvir o que a outra pessoa gosta de ouvir. Você já não gosta mais de fazer nada sozinho, porque você só gosta de fazer o que aquela outra pessoa vai fazer. E quando você termina, quando isso acaba, parece que você não tem mais identidade. Parece que você não sabe quem mais você é, quem você é. E aí é nesse momento que vai vir uma nova descoberta, vai vir um novo momento na sua vida, que é redescobrir quem você é. Foi o que aconteceu comigo. E em que fase você está agora, Vardelei? Você está namorando? Você está separado? Você está superando? Qual que é a fase que você está vivendo? Você que fase que você está vivendo da sua vida? Você está namorando? Você está casado? Você está solteiro? Você está superando um término? Qual que é a fase da sua vida? Eu estou separado há 4 anos. Valdinei, você ainda está nesse processo de superar a sua ex ou você já está em outro relacionamento? Eu estou solteiro, quer casar comigo? Gente, eu sou casada, ó, há 10 anos. E não, porque eu também já sou casada. É impressionante que os meninos que eu gosto, quando sai de me encontrar uma pessoa melhor, namora. Eu não entendi, Lorena. Os meninos que você gosta, quando sai de você, encontra outra menina e logo namora? É isso? Olhando, Balbino, não tô sozinho e não quero mais a ex. Muito bom. Agora, o que acontece? Se logo quando você termina um relacionamento, e isso é muito comum, porque tem aquela musiquinha para esquecer um amor é com outro amor que a gente cura. Não, é com outro amor que você intensifica o trauma que você está vivendo e traumatiza as outras pessoas. Porque a palavra solteiro, eu vi falando isso aqui na live que eu acho interessante. O que significa a palavra solteiro? É a palavra sozinho e inteiro.
Isso é estar solteiro, é você estar sozinho e inteiro. Você estar sozinho, mas ainda está superando um término, você está sozinho, mas ainda não está inteiro, você não está pronto para um novo relacionamento, porque você vai depositar de novo naquela pessoa a responsabilidade de carregar a sua felicidade. E isso no final a gente já sabe como é que acontece. É trágico. Leão disse: solteiro significa paz. Alexandre, que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Amém. O querido, estou sozinho inteiro. Você, Fabrício, conta pra gente aí como é que você tá também. As mulheres querem muito uma pessoa para fazer ela feliz, mas ela mesma não consegue fazer isso. Fazer isso aí não dá. Temos um ponto. Mas assim, também não dá pra gente generalizar. Tem mulheres que esperam que o homem faça ela feliz e tem homens que esperam que as mulheres façam eles felizes. E ambos estão errados, vamos dizer assim, porque é muito complexo você depositar a sua felicidade, a responsabilidade da sua felicidade em alguém. Talvez se eu começar a ser desapegada, eu tenho mais valor. Lorena, não é uma questão de ser desapegada. Você pode ser extremamente carinhosa, extremamente amorosa, mas se você for extremamente apaixonada por você, você vai ser apaixonante. Se você for extremamente interessada em você, orgulhosa de você, saber quem você é, as virtudes que você tem, a outra pessoa também vai reconhecer isso em você. Agora, tentar negar isso em você e negar isso no outro para manter esse afastamento, para não ter essa dor, não é um ponto, não vai ser um relacionamento real. Até mesmo porque você vai ficar tentando não se aproximar dessa pessoa porque você quer ser desapegada, e isso para você vai ser doloroso e para a pessoa também. Então não vai ser um relacionamento saudável. Nem começar um relacionamento com esse pensamento seria saudável. Mas por que que não é o momento de começar um relacionamento? Porque você está sozinha, mas ainda não está inteira. Fabrício, você deve conversar no WhatsApp só por GIFs, né? Mas você deve ter GIFs incríveis no WhatsApp. Lorena, tô só os pedaços. Calma que a gente vai juntar esses pedaços e criar um vaso maravilhoso. Não que não conversa por GIF ou não tem GIFs incríveis? Como é que seria um relacionamento que vocês acham que seria o ideal? Qual é o relacionamento que você queria para você ou que você vive e é muito bom? Qual que seria a coisa crucial, a coisa principal desse relacionamento? Escreve aqui para mim alguém. Mais ou menos. PS5. Muito bom. Vamos ver o que o Leão falou. A única coisa que o homem quer é respeito. E Opa, o restante a gente conserta. Olha que o restante engloba muita coisa, hein? Tiverem PS5, eu já tô feliz. Fabrício, eu não sei quantos anos você tem, mas provavelmente se você for casado e você ter um PS5, você vai descobrir que ter o PS5 e poder estar no PS5 talvez seja um obstáculo. Mas isso aqui é uma coisa muito interessante, muito legal que eu vou falar aqui. Por que que geralmente mulheres brigam com os meninos que jogam, com os namorados que jogam e ficam petelhando esses namorados e querem atenção e querem fazer alguma coisa e quer tirar ele do jogo a todo custo? Você acha que a pessoa que faz um relacionamento dar certo tem que ser falso? Eu acho que não. A pessoa pode ser verdadeira e fazer dar certo.
Por que que seria falso? Por que que a pessoa teria que ser falsa para poder fazer o relacionamento dar certo? Vou falar outra coisa que legal para vocês. Existe até um estudo muito interessante da Dianética. Porque quando a pessoa é sincera e verdadeira, a admiração acaba. Léo, eu acho que depende da pessoa. Depende da pessoa. Às vezes a pessoa pode ficar brava no primeiro momento, mas a verdade, a sinceridade são princípios que a longo prazo são valorizados. Porque se você é falso sobre uma coisa, a pessoa sempre pode ponderar se você não é falso sobre as outras coisas. Se você não está mentindo sobre outras coisas. E isso quebra uma confiança. E essa confiança é muito difícil de ser restaurada. O triângulo da comunicação, ele é baseado em comunicação, afinidade e realidade. Quando nós temos uma comunicação falsa ou mentirosa, a nossa afinidade com a pessoa ela é falsa e mentirosa. Então, a realidade um para o outro, ou seja, como um existe para o outro, é falso e mentiroso. Por mais que a sua sinceridade doa no primeiro momento, está gerando uma comunicação sincera. E essa comunicação sincera cria um vínculo sincero. Então, uma pessoa que, por mais que às vezes te machuque com palavras duras, você sabe que é uma pessoa que você pode confiar. Você sabe que é uma pessoa que, se der tudo errado, ela vai estar ali. E esse ato de confiança cria um elo muito grande para um casal. Para um relacionamento que for, pode ser uma amizade. Sinceridade, ter caráter e se colocar no lugar do outro é bem diferente. Eu acho que também depende da pessoa. Mas eu entendo porque o Leon tá falando isso, porque, assim, geralmente, mulher é mais... como eu sou mulher, estou no meu lugar de fala, eu posso falar. Mulher geralmente é mais melindrosa. Mulher se ofende mais fácil que os homens. A gente gosta de ser mais cativada. E talvez a falsidade que o Léo está falando aqui é, às vezes, contornar uma situação para que ela se sinta melhor. Seria isso? Essa a interpretação? Toda vez que eu fui sincero para ajudar a melhorar a relação, deu errado. Mas o problema, talvez, Léo, não tenha sido a sinceridade, mas a forma como você falou. Porque existem 1000 formas de falar a mesma coisa. Acho a mulher mais emotiva, já o homem não, também concordo. Mas assim também depende da mulher, depende do homem, a gente tem que saber com quem a gente está se relacionando para a gente poder ter uma opinião sobre isso. Mas, Léo, eu acho que talvez foi a forma como você falou, não o que você falou. E isso pode ter gerado uma má interpretação e por isso que no final o negócio deu ruim. Tenta exemplificar aqui pra gente qual foi o problema que você tentou resolver com sinceridade e deu ruim. Fabrício é muito bom. Um PS5, R$ 1.000 na conta e uma mulher que trata a gente bem, isso é sempre... isso um homem sempre vai querer na sua vida. Concordo. Eu falei, mas antes disso eu dava toques para não ser tão direta. Infelizmente tive que ser. Mas era uma situação muito delicada, era uma coisa muito minuciosa, assim, para ser um motivo de um término. Quem é que acha que para... Oi, Antônio. Para manter uma relação saudável, você precisa ser sincero. Ó, tem uma pergunta muito boa aqui da Lorena. Como eu consigo impor limite nas pessoas para ela perceber que eu não gostei? Lorena, é que depende muito de qual é a pessoa, qual é a relação que você tem com a pessoa, qual é a intenção dessa pessoa na sua vida, para você ir colocando esse tipo de limite. Então vamos lá, se você está num relacionamento, você vai falar de um jeito, se você está na sua empresa, você vai falar de outro jeito, se você está na sua casa, você vai falar de outro jeito. E dependendo do quanto isso está invadindo a sua vida. Então, para cada caso, você vai lidar de um jeito, você vai conversar de um jeito. Agora, uma coisa que eu quero que todos vocês aí ponderem, né?
Às vezes, a gente entrega para as pessoas fora da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, até pro tio da padaria, pro porteiro do prédio, a gente entrega o nosso melhor. A gente dá bom dia, nós somos muito gentis, a gente conversa com as pessoas com a maior gentileza do mundo, mas com as pessoas que convivem com a gente dentro de casa, a gente não tem tanta paciência. Às vezes a gente não tem tanto tato para conversar. Às vezes a gente fala de qualquer jeito, às vezes a gente é grosso. Por que isso acontece? Existe uma péssima interpretação de que a gente acredita que as pessoas que nos amam é obrigada a aguentar tudo. E não é. É nesse momento que relacionamentos se desgastam. É nesse momento que às vezes o respeito é quebrado e para reconstruir isso é muito difícil. Às vezes nem tem como reconstruir isso. Antônio, por que o algoritmo me mandou uma psicanalista? Ó, é sinal, hein, Antônio? Sinal dos céus. Sim, forma de se vestir, má alimentação, mau hálito, infelizmente gostava muito da pessoa. É realmente esse são assuntos delicados ainda mais para uma mulher, porque isso fere muito ela falar sobre qualquer coisa disso aí. Então, se você fala, nossa, vamos para academia, ela vai falar por que tá me chamando de gorda? Nossa, vamos comer melhor. Tudo isso ela pode levar para uma interpretação. Quando chegar nesse ponto, o que eu sugiro você fazer? Não que você precisa mentir, você também não precisa ser falso, mas faça junto. Crie um hábito junto. Então, assim, nossa, meu bem, me matriculei na academia tal e eu queria muito que você fosse comigo, eu queria muito que a gente tivesse essa nova rotina, que a gente tivesse esse novo estilo de vida. E aí vai incorporando isso na rotina de vocês. Mas se ela não conseguir se adequar a isso, realmente são coisas que para você é muito importante, é muito difícil de manter no relacionamento. Eu sou personal. Olha, eu entendi que a situação estava difícil. Meu primo fala mal do meu cabelo e isso me machuca. Ele não me respeita e fica desfazendo de mim. É o que? Na frente de alguém? É isso, Lorena? Isso aqui entra em muitas coisas de bullying. E eu entendo que você fica ofendida, Lorena. Mas, vamos pensar aqui. A gente consegue mudar outra pessoa? A gente não muda as outras pessoas. Você acha que você vai mudar o seu primo? Você acha que seu primo vai parar de falar isso para você? Não vai. E por mais que ele pare de falar, vai existir outra pessoa que vai falar alguma coisa sobre você que vai te machucar, que às vezes vai te ofender. O que a gente pode fazer quanto a isso? Ter uma autocrítica muito boa. Sabe por que a gente às vezes se ofende com um comentário da outra pessoa? Porque é verdade. Então, se eu tô me sentindo acima do peso e alguém virar para mim e falar assim, Stephanie, você tá gordinha, eu vou ficar chateada, porque eu já sei que eu tô. Se eu tô me sentindo muito bem com do jeito que eu tô e alguém virar para mim e falar assim, nossa, Stephanie, você tá gordinha, eu falo assim, não tô com esse peso a vida inteira. Para mim não vai fazer diferença. Quando a gente acredita e acha a mesma coisa que o outro tem alguma ferida ali dentro da gente relacionada com aquilo que foi criticado, aí dói. Mas tem como a gente fazer todo mundo parar de criticar a gente? Não tem como. O que a gente precisa fazer? Aprender a analisar os nossos pontos bons e ruins, o que a gente acha bonito, o que a gente acha feio e assumir isso. Se eu só tô achando meu cabelo feio, então que eu mude meu cabelo. E o dia que alguém falar seu cabelo tá feio e eu tô achando bonito, vou falar, amiga, é só sua opinião. E isso não vai me ofender mais. Então, mude você ao ponto de você gostar do que você é. Porque aí, independente da crítica que você receber, você vai falar, essa é só a sua opinião. Agora, se por alguma razão, se existe algum complexo de inferioridade, se você acredita no que ele fala, aquilo dói muito, aquilo fere muito.
mas é porque a gente tem que ter essa autocrítica. Eu só queria o bem. Eu imagino que você só queria o bem, né? Inclusive, tem pessoas que sofrem de mau hálito, talvez não sabe que tem. Isso tem uma piada muito engraçada, que quem tem mau hálito gosta de contar segredo. Mas, na verdade, a pessoa pode estar com alguma doença grave, pode estar com algum problema no estômago, às vezes pode ter coisa, e por isso que está com esse cheiro não é normal. E pode ser que realmente seja uma doença. Você acha que uma mãe narcisista tem solução ou o único jeito é se afastar? A melhor forma de se lidar com um narcisista é deixar de ser útil para ele. Então, eu acho assim, é melhor você se afastar até o ponto daquilo ali não te afetar mais. Querendo ou não, quando a gente tem um narcisista perto de nós, e quando é o convívio, não é que é obrigatório, mas a gente conviveu a vida inteira, a gente acaba criando um certo nível de dependência deles. Qual é o tipo de dependência que eu falo? Da opinião deles. Parece que a gente fica esperando que eles aprovem o que a gente está fazendo. Parece que a gente fica esperando aquela validação, ainda mais quando é mãe. Você fica esperando, nossa, será que a minha mãe gosta da minha profissão? Será que a minha mãe está satisfeita com o que eu me tornei? Será que ela gosta do tanto que eu estou ganhando? Será que ela gosta da vida que eu estou levando? Será que ela importou com o post que eu fiz? Será que ela importou com a hora? A gente sempre se preocupa com o que ele acha. Enquanto você não vencer isso e se tornar forte o suficiente para a opinião dele não te afetar, é melhor ter o afastamento. Porque senão toda vez que você começar a ser independente, ela vai puxar seu tapete, ela vai fazer uma crítica, ela vai fazer um comentário, ela vai fazer um sarcasmo, ela vai fazer uma ironia que vai te machucar. Enquanto você não consegue lidar com isso, é melhor não conviver, porque você não vai mudar essa pessoa. O dia que essa pessoa sentir a sua falta, o dia que ela olhar para você e te admirar como ser humano e tudo mais, aí é o momento de você falar, você quer melhorar? Porque geralmente é uma pessoa que não quer melhorar. Ela é uma pessoa que não acha que tem defeito, ela não acha que tem que melhorar e que está muito bem assim. O problema é o mundo, não é ela. É isso mesmo que acontece. Só que aí, lá, a gente tem que pensar em outras coisas interessantes aqui. A primeira referência de mulher que a gente tem na nossa vida e de relacionamento é do nosso pai e da nossa mãe. O perigo aqui é que você deixe uma mãe narcisista e encontre uma namorada narcisista. Uma mulher que às vezes tenta controlar a sua vida porque você busca por alguém que vai ocupar o papel que a sua mãe ocupava na sua vida. Que às vezes é tomar conta da sua vida, porque tem pontos que é interessante. Porque tem pontos. Um narcisista gosta de ter dependentes. Então, às vezes, ele dá para ele poder controlar. Então, às vezes, ela vai pagar sua Unimed, às vezes, ela vai pagar suas contas. Oi, Fabrício, qual o comentário? Eu tenho 14 anos. Esse, às vezes, ela vai pagar sua conta. Às vezes ela vai te chamar para estar na casa dela, às vezes ela vai querer que você não saia da casa dela. Por quê? Porque é a forma dela conseguir controlar você e controlar a sua vida. E usar isso como uma barganha para continuar controlando a sua vida. Quando eu parei de falar com o meu primo, eu me senti melhor. Que bom, Lorena! Gostei da blusa, linda como você. Obrigada! Essa blusa, na verdade, a blusa e a calça, ó, é um conjunto. Eu queria ser muito esperta e saber lidar com as situações desconfortáveis. Você já está sabendo, você já está aprendendo aqui nessa live, Lorena. Desde a primeira vez que a gente conversou até hoje, eu já vi que existiu aí um amadurecimento muito interessante, porque as suas perguntas e sua forma de pensar já mudou. E isso é um ponto. A gente não amadurece do dia para a noite. E você é muito nova. Era 19 anos que você me contou? É um processo de amadurecimento. A gente vai aprendendo durante a vida. Eu queria ter essa mentalidade com 18 anos, 19. Eu acho que eu amadureci alguns pontos muito cedo, porque eu entrei na faculdade muito cedo. Eu sei, por mais que agora eu vim para todo esse mundo filosófico e psicanalista, minha primeira formação, minha primeira faculdade foi de engenharia civil. E eu entrei na faculdade com 16 anos.
Então, eu nem terminei o ensino médio. No meu segundo ano, eu prestei vestibular para sair para engenharia civil e fui fazer engenharia civil. Terminei e me formei com 21 anos, então eu me formei muito nova. Eu me formei muito nova e fui trabalhar, conversar com pessoa inteligente, muito interessante. Que bom, Laio. Fui trabalhar numa construtora e por eu ser mulher trabalhando num ambiente muito masculino, eu tive que aprender muita coisa, eu tive que aprender a me virar. E dentro dessa construtora, um dos trabalhos que eu comecei a fazer foi obra dentro de shopping. E a obra dentro de shopping é muito estressante, porque você entra 10 horas da noite e sai no outro dia 6, 7 horas da manhã. Então é muito desgastante. Às vezes os meninos que trabalhavam na obra à noite trabalhavam também durante o dia, então eles já chegavam lá cansados, chegavam lá com sono. Era um estresse muito grande e muito do meu amadurecimento emocional foi porque eu tive que ter amadurecimento emocional dentro dessa obra que era tudo um caos. Mas depois disso eu me tornei uma pessoa mais forte. Então, sim, tudo que a gente passa na vida, por mais que a gente esteja novo, a gente consegue ter aprendizados que geram amadurecimento. Você tem muitas amizades ou é mais seletiva? Seria sua amiga fácil se você quisesse. Lorena, a gente já é amigas. A gente já conversa no direct. Te acho muito inteligente e sábio. Inclusive, tem muita paciente minha que eu penso igual a Lorena. Fala assim, nossa, eu acho que se eu não fosse a terapeuta dela, eu ia chamar ela pra gente ser BFF. Mas, na verdade, eu tenho muito poucas amigas. Acho que eu contaria numa mão. Talvez nem isso. Aqui no é o Destrava Fala. Inclusive, eu convido todos que vocês quiserem aprender a falar inglês. O Destrava Fala é um curso pensado para você conseguir falar inglês. Então, para você destravar a fala. Não é aquela coisa muito técnica, muito teórica. É uma coisa mais para você conseguir falar mesmo, pronunciar mesmo, se caso você precisar fazer uma viagem, você já conseguir ter essa comunicação. Estou aprendendo, por isso que eu nem vou falar nada em inglês, porque ele ainda não é bom. Quem quiser, participe, é muito legal. E a aula começa agora às 7h30. As aulas acontecem segunda e quarta, das 7h30 às 9 horas. Tem aula presencial e tem aula online. Se algum de vocês estiver interessado em fazer aula de inglês, entra lá no... Acho que eu não posso falar. Entra lá no Instagram, vocês vão ver o Destrava Fala e participem da gente, da aula com a gente para aula de inglês. Um beijo para vocês, pessoal. Boa noite. Quem estiver na live, lembra de deixar seu like e se inscrever no canal ou me seguir para a nossa próxima live, que provavelmente vai ser amanhã. Então, um grande beijo no coração de vocês, que a noite de vocês seja maravilhosa e até a nossa próxima live.